Capítulo 20 do Evangelho, os trabalhadores da última hora, os obreiros do Senhor. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam ditos aos seus irmãos: trabalhemos juntos, e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra, porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Mas ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá, e eles serão levados no turbilhão. Clamarão: graça, graça. O Senhor, porém, lhes dirá: como implorais graças, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos e que vos negastes a estender-lhes as mãos, que esmagastes o fraco em vez de o amparardes? Como suplicais graças, vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebeste a vossa recompensa, tal qual a quisestes. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. Deus procede, neste momento, ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois, aos que não recuarem diante de suas tarefas, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração, pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão essas palavras: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. O Espírito de Verdade, Paris, 1862. Boa noite a todos. É com muita alegria que estou aqui hoje para poder dar início a essa explanação do Evangelho. Estamos colocando hoje como tema os obreiros do Senhor, que seria o trabalho dos filhos do Pai. Eu vou pedir licença, que eu vou fazer duas leituras, uma no início e uma no final da minha apresentação. A do início, ela é o finalzinho do prefácio do Evangelho. E ela fala o seguinte para nós: um minutinho só. Bom, eu não vou ler, eu vou falar para vocês. Ele fala o seguinte para nós: que existe uma maneira de evoluirmos, é usando essa referência, o Evangelho. O Evangelho, ele é a narrativa dos apóstolos que estiveram com Jesus e de pessoas que estiveram próximo a esses apóstolos. E é isso que hoje a mensagem veio nos trazer como referência para o nosso estudo, que é uma mensagem chamada Em Equipe.
Essa mensagem que vai ser utilizada para a gente abrir um pouco o campo de visão no contexto espírita, ela foi retirada de uma carta de Paulo aos Coríntios. Paulo, ele era um homem que tinha uma eloquência muito boa. Paulo tinha uma capacidade, uma oratória muito boa e sabia escrever, coisa que na época não eram todos. E esse dom que Paulo recebeu, esse dom que ele conquistou, que era dele, esse talento da escrita, proporcionou Paulo pregar a Boa Nova para toda a região do Mediterrâneo, onde que era o Império Romano. Então, toda aquela região em volta praticamente do Mediterrâneo, Paulo viajou e escreveu as cartas para poder falar sobre a Boa Nova e a palavra de Jesus. E a primeira carta aos Coríntios é justamente a referência de que Paulo coloca para a mensagem em equipe, que fala o seguinte para nós: se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Primeira carta aos Coríntios 12:19. O que ele quer dizer com isso? Então, essa carta que Paulo escreveu é uma carta que tinha 16 capítulos. Paulo escrevia muito, escrevia bem. E dentro do capítulo 12, para nós podermos falar um pouquinho sobre o que foi colocado, a gente precisa saber o conteúdo desse capítulo. E dentro desse capítulo, ele fala o seguinte para nós: assim como o corpo tem várias estruturas, várias partes, são vários, são tantos, são órgãos, são sistemas, são parte estrutural. Então temos várias partes que, apesar de ser cada uma, todas formam o conteúdo que é o corpo. Então ele faz essa relação. Ele faz a relação de que nós devemos analisar o seguinte: se todo mundo fosse, por exemplo, a boca, o que seria o corpo? Se todo mundo fosse o nariz, o que seria o corpo? O corpo é uma somatória de coisas diferentes, com funções diferentes, que apesar de uma parecer às vezes mais importante que a outra, todas têm que estar em harmonia para poder esse corpo, que é a somatória do todo, estar bem. E nessa explanação sobre o corpo, ele faz uma analogia, ou seja, ele puxa nós, espíritos, encarnados e desencarnados. Ele nos compara aos órgãos do corpo, como se fôssemos partes do corpo da obra do Pai. Então ele coloca que, apesar de sermos diferentes, uns ter alguma posição aparentemente perante o nosso conceito mais importante do que outra, somos todos importantes para o todo da obra. Que não é simplesmente analisar como se fosse uma única estrutura. Então nós necessitamos de quê na realidade?
Nós necessitamos de perceber que esse corpo espiritual, esse todo que está em Jesus, que está em Cristo, ele é um pouquinho de cada um com o seu talento, o seu dom, para poder utilizar dele para o bem geral. Então, todos nós temos isso. E todos nós devemos aprimorar isso. Porque temos obrigação de utilizar esse talento que temos para o bem geral. Assim como uma unha encravada, um joelho machucado, uma dor de garganta, uma dor de ouvido, influencia aquela pequena estrutura, influencia o corpo na sua saúde, no seu bem-estar. A nossa contribuição, ela também, quando não é satisfatória, não é o normal, não cumprimos com o papel que deveríamos cumprir, nós vamos trazer esse transtorno também para a obra do todo do Pai. Então, basicamente, nós temos que entender que nós estamos dentro de um contexto onde que estamos interligados. E se estamos interligados, eu tenho a obrigação de buscar fazer o meu melhor e proporcionar ao meu irmão condições e estímulos para ele poder oferecer o melhor dele também. É onde que entra a caridade. Jesus foi o nosso mestre, é o nosso mestre. Mas quando Jesus encarnou, olha a diferença. Olha como é que ele representa algo tão superior. As demais almas encarnadas e os espíritos desencarnados estão muito aquém do trabalho que Jesus desenvolveu. Mas foi necessário. E Jesus veio fazer o quê? Ele veio justamente oferecer essas condições melhores para nós, nos orientar a fazer isso de uma maneira aonde estamos direcionados a seguir a lei, porque seguindo a lei, que o início do Evangelho fala no prefácio, que ele fala que isso daqui serve, essa obra, ela serve para quê? Ela serve para nos trazer material que nos leva à moralidade evangélica cristã. Cada um está no nível, cada um tem uma capacidade. Então o Evangelho, ele é instrumento para todos, mesmo tendo essa diferença de percepção, de capacidade de interpretação. Os dons da terra são muitos. Um tem a capacidade melhor com relação a exatas, outro com relação a cura, a arte, a tantas outras coisas. E às vezes a pessoa se sente inferiorizada perante um outro irmão. Não está satisfeito com o que tem. Acredita que existe uma certa injustiça. Mas não existe injustiça. Deus nos coloca
na posição que devemos estar. E a partir do momento que nós tivermos essa consciência e aceitar isso, sem lamentações, é onde que nós iremos buscar a produzir naquela posição que nos cabe. O que nós estamos fazendo aqui agora? Eu estou trabalhando, eu estou fazendo o que o Evangelho determina, o que eu sei, o que eu tenho dentro da minha consciência me guiando. Eu estou fazendo isso ou eu estou buscando a minha satisfação pessoal? Então quer dizer, eu estou me enxergando como um órgão do corpo. Eu sou o fígado, eu estou muito bem. Agora, o rim está com problema. Não me interessa. Eu sou fígado, não sou rim. É isso? Você acha que esse corpo está saudável? Então nós devemos dar condições para que o meu irmão esteja bem, que ele possa trabalhar dentro do que se espera, ele poder oferecer o que ele pode oferecer. Então esse trabalho que a gente vem desenvolvendo, a gente tem que perceber que nós estamos agindo com extremos, coisas assim que a gente às vezes nem conhece ainda, é desconhecido para nós. Mas nós temos a referência do Pai, temos a referência de Jesus, temos o Evangelho, temos uma boa leitura, temos os irmãos que nos orientam encarnados, temos a intuição, temos a nossa consciência. E tudo isso vem trazer o que para nós? Vem trazer para nós o caminho. E o caminho, como a própria mensagem fala, é em equipe. Não é eu, somos nós. Temos que trabalhar visando o todo. Não só a parte que me toca. E nesta mensagem, que foi tirada desse capítulo 12, dessa primeira carta de São Paulo aos Coríntios, foi aonde que Emmanuel traz essa mensagem até nós. E ele nos coloca basicamente o quê? Na visão mais estreita ao Espiritismo. Que eu tenho que respeitar a individualidade do meu irmão. Eu tenho que estimular o meu irmão. Eu tenho que fazer o possível para produzir o melhor. Mostrar o quanto é importante ele cumprir com a parte dele no processo. Esclarecer para ele que é importante. Ele não pode simplesmente vacilar no momento, porque o todo depende dele. Então ele nos coloca isso. Nos coloca também que, da mesma maneira que foi colocado que o corpo saudável é o corpo que tem todas as estruturas saudáveis, nós espiritualmente, no nosso mundo espiritual, na nossa evolução espiritual, somos a mesma coisa. A cidade, ela tem bairros, ela tem comunidades. Você vai num condomínio chique, você anda, belas casas, você vê fartura, o materialismo
ele está exuberante. Você vai numa comunidade carente, você vê a deficiência, a falta, a necessidade ali. Você acha que esse todo está bom? Com essa polaridade, onde que um funciona bem e o outro tão precário. Então isso é o que nós temos que ter a consciência. É essa visão global de que não somos independentes. Só temos o livre-arbítrio, mas estamos interligados. A minha ação, ela vai interferir no todo. Então nós precisamos oferecer o nosso melhor a esse todo. Se tudo é importante, ele coloca aqui também na mensagem equipe, que não existe preferência, coisa mais importante. Ele coloca para nós que tudo é importante. Ele coloca para nós que todos temos que fazer o que deve ser feito e o que é esperado de nós. Independente da posição. Se você vai carregar 1 quilo, esse 1 quilo, ele foi confiado a você. Ah, mas eu queria carregar 5, ele carrega 5. Eu consigo carregar 5. Calma, gente. Calma. Vamos fazer o que o momento está nos propiciando. O momento é esse. O momento é agora. Eu tenho que fazer isso agora. Se eu tenho 1 quilo, eu levo 1 quilo. Amanhã, se eu tenho 2, eu levo 2. Você está reclamando de quê? Amanhã você tem 2, você fala que está pesado. Você queria levar 1. Então nós temos que parar de questionar a posição que ocupamos dentro desse todo e trabalhar nesse todo. Porque isso é o que vai propiciar o bem geral de todos. Então, no final da mensagem em equipe, que eu falei que eu ia ler, ele fala o seguinte para nós. O apóstolo Paulo, em se reportando ao assunto, articulou esta feliz expressão: se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? Ou seja, mais uma vez, somos partes que trabalhamos interligadas. Os olhos não substituem os ouvidos, e nem as mãos tomam para si os deveres dos pés. Contudo, trabalham todos interligados em proveito da personalidade real. E conclui: aprendamos com a natureza, porque a natureza está aqui há quanto tempo? Muito antes de nós. E tudo que o homem evolui, seja no campo de qualquer campo da ciência, os recursos estão todos aqui já. É nós que ainda não descobrimos. Na nossa evolução nós estamos descobrindo. Os recursos já estão aqui. Então, aprendamos com a natureza. E sustentando-nos na posição que nos é própria, ou seja, eu tenho essa obrigação, esse trabalho,
a desenvolver essa posição, essa função dentro desse sistema, me mantenho nela. Não fico querendo ser mais nem menos. É ela que eu tenho que ser. Eu fui colocado ali naquele contexto, então é aquele contexto que eu tenho que seguir. Aprimoremos, quanto possível, a nossa capacidade de servir. Então, dentro do que nós estamos fazendo, nós não temos que pensar só, não, eu estou fazendo a minha parte, eu estou fazendo a minha parte. Mas eu tenho que servir, meu irmão, porque o sucesso dele é o sucesso nosso. Então tem que ter essa visão. Reconhecendo sempre que a seara do bem pertence ao Senhor. Então, meus irmãos, vamos despertar para a racionalidade dos ensinamentos do nosso mestre. E a partir daí, desenvolver a nossa função dentro do espaço que nos foi colocado. E dessa maneira, iremos contribuir com o todo e com o bem geral, que é o que a mensagem hoje vem nos orientar. Que assim seja.